Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje vamos estrear aqui um canal que nós vamos reagir, que eu não conheço, canal relativamente pequeno, tem aí um pouco mais de 16 mil inscritos, mas o vídeo que a gente vai reagir tá há 10 dias no ar e já passa das 316 mil visualizações. E o vídeo está intitulado Tenho 30 anos e me sinto um fracasso, sem amigos, sem emprego, sem direção. Eu suspeito que esse título tenha produzido esse engajamento. Por quê? Porque essa é uma situação, e é isso que eu espero poder ter espaço aqui para discutir, cada vez mais recorrente. E é um assunto que eu gosto muito de tratar, né? Porque, enfim, a nossa visão materialista, histórico-dialética de mundo ajuda a interpretar o porquê disso, e além do que, eu, como um quarentão, né, que já passou por algumas experiências, posso juntar com tudo que eu estudei, enfim, e eu sempre tenho alguma coisa a acrescentar nesse debate quando a gente trata desses assuntos. Eu acho que talvez é possível que eu tenha mais alguns centavos para colaborar aqui nessa discussão também. Então bora lá, vamos assistir aqui. O canal se chama Camila Bussato, ou Busato, não sei exatamente, tá? E, enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Oi, gente. Meu nome é Camila. Esses são os meus gatinhos, Trico e Drogo. Ah, tem dois. E hoje é ali. meu aniversário. Que bonitinho, cara. Ah, que bonitinho, cara. E é aniversário dela, ela tava gravando, hein? Porra, no seu aniversário você tá nessa vibe. Bom, vamos ouvir. Fazendo 30 anos. Eu não acho que ter 30 anos te faz velho e eu não acho que seja o fim da vida ou que seja o fim da sua juventude. É lógico que Beleza, isso aí, tá, gente? Aqui vai o recado do quarentão. 30 anos você é jovem para um caralho. Você tem toda a vida pela frente, tá? Se tentarem te colocar na cabeça diferente, mande a merda, tá? Mande a merda. Dá tempo pra construir toda a sua vida ainda, não tem nada perdido, saca? E nem 40, tá? Você vai ter com os 40, né? Com os 30 isso é menos recorrente. Alguma fadiga a mais, o seu corpo começa a dar alguns sinais, mas é coisa pouca também, dá pra levar com tranquilidade e sem essa pressão, tá? Essa pressão é coisa que o capitalismo bota na sua cabeça, tá? Sem essa pressão. tem algumas mudanças, assim, principalmente corporais que eu já tô notando, mas não, a gente não é velho, tá? Só pra deixar aí. O que acontece é que eu tô bem reflexiva e acho que a gente começa realmente a pensar diferente na nossa vida e talvez essa desconstrução das nossas versões do passado que ficam muito em contraste, uma coisa muito diferente de quem a gente era e quem a gente é hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês todas as coisas que estão passando pela minha cabeça, contar um pouco da minha história, porque talvez eu assista esse vídeo quando eu tiver 40 anos e eu me lembre desse dia. E daqui 10 anos eu pense coisas totalmente diferentes. Bom, eu penso que a minha geração, a nossa geração, essa galera dos anos 90, né? A gente foi muito vendido a ideia de que... Eu não sei se vendido, mas é que realmente na época era assim. Mas a gente viveu, a nossa geração viveu uma coisa que era assim. Era muito reto o caminho. A gente estudava na escola e daí quando você se formasse no ensino médio, você iria escolher um curso e daí você iria fazer vestibular, passaria, iria para a faculdade, depois que você saísse da faculdade, você iria... Cara, é muito isso, gente, é muito isso. E a galera dos anos 90 pegou o fim disso, tá? Mas assim, eu diria que 70, 80 e 90 vão ter esse traço aí. Isso aí, gente, é um traço da modernidade ainda, tá? Hoje a gente vive a era da pós-modernidade. E isso que ela está descrevendo é um traço muito marcante, tá, do que na sociologia a gente trata como modernidade. Que é essa ideia de segurança, de felicidade num futuro, de uma construção de vida, que se você fizer tudo certo, você vai passar 25 ou 30 anos trabalhando numa empresa, vai crescer nessa empresa, vai se aposentar, ao longo do caminho vai constituir família, vai ver os filhos, vai encaminhar os filhos, vai ter a sua casa, vai ter sua vida, vai ter toda uma segurança construída para um futuro. Então se construir essa ideia na gente, tipo, não, é só fazer tudo certo, né? Você vai ter o seu futuro. Sobretudo, tá, gente, por uma determinada fração da sociedade, da classe trabalhadora, tá? A
coisa, para o trabalhador mais proletarizado, nunca foi tanto assim. Por quê? Porque era difícil ter essa visão de longo prazo, né? Então sempre foi matar um leão por dia. Mas para aquilo que a gente chama de classe média, tá? Desde a classe média baixa até a classe média alta, eu não gosto muito de usar isso, mas estou usando aqui apenas para que todo mundo entenda que eu estou me referindo a determinada pequena burguesia. Isso já era vendido dessa maneira, tá? Isso era muito concreto. E essa geração, que basicamente é a minha, eu sou aí, coisa de 10 anos mais velho que ela, um pouco mais, né? Eu sou do início dos anos 80, também passou por isso. E nós passamos por isso de criar essa expectativa da vida, essa coisa ainda da modernidade, com a frustração que vem a partir dos anos 2000 e a mudança de paradigma. Ou seja, aquilo que foi prometido pra gente por esse espectro social da modernidade é desconstruído a partir dos anos 2000, com o estabelecimento desse choque da pós-modernidade, que é o oposto. O que é a pós-modernidade? Para além dessa discussão enviesada e ideologizada aí que a gente escuta na internet. A pós-modernidade é uma sociedade que não tem mais essa característica de construção da felicidade para um futuro, de projeto de vida, de projeto de família. Tudo isso se transforma em algo mais efêmero. Então a felicidade não é mais para o futuro, a felicidade é agora. Você já não se vê 30 anos na mesma empresa, você sabe que você vai trabalhar 2, 4, 5 anos no máximo, vai voltar para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho é muito mais dinâmico. As próprias relações pessoais já não têm aquela perspectiva, quando elas começam, de durar a vida inteira, né? Que seja legal enquanto dure. A felicidade deixa de ser um projeto de longo prazo. E essa geração, que é a dela, é um pouco da minha também, eu sou do início dessa geração, ela é do fim dessa geração, é a geração que isso foi prometido na infância, na adolescência, e depois isso foi nos tirado. Depois que a gente cresceu acreditando nisso, quando chegou na nossa vez, o mundo olhou para nós e disse, pois é, não é assim. Então, se tu achou que tu ia passar 30 anos numa empresa, constituir uma família bonitinha e viver a tua vida sossegada até se aposentar e ser feliz para sempre, pois é, não vai ser assim. E não é fácil de lidar com isso. Vamos ver se ela vai dizer isso que eu disse. Mas eu gosto desse papo, porque esse papo a galera em geral se identifica muito. Ia trabalhar naquilo para sempre, você ia ser feliz e possivelmente casar e ter filhos e é isso, acabou. Hoje em dia, eu não penso assim, mas na época que eu estava começando a construir os meus sonhos e o que eu entendia por meus sonhos, foram baseados nessa ideia. Na escola, quando eu estava no ensino fundamental, eu acho que foi ali que começou muito da depressão que eu vivo, desde então. Eu passei por um episódio de bullying bem forte, troquei de escola. Aí no ensino médio também as coisas não foram fáceis. E eu me lembro... Isso é legal ela tá relatando também, gente. Também. Porque a galera gosta, sobretudo esses conservadores, né? Que aliás é uma estupidez, né? Imagina a pessoa ter orgulho de ser conservador, né? Imagina a pessoa ter orgulho de conservar um estilo de vida bosta, né? Mas enfim. Os conservadores agora gostam muito de dizer, porque no meu tempo, porque agora o mundo tá muito chato, porque agora o mundo tá muito careta. E de fato, gente, lá nos anos 80, até mesmo nos anos 90 aqui, né, pelo relato da Camila, não se tinha na escola, sobretudo pública, onde eu estudei a vida inteira, a preocupação com o bullying. Isso ainda era algo que estava sendo recentemente estudado, debatido, não tinha chegado ainda, sabe, para as discussões no sentido de tentar combater esse problema. Então, o bullying era algo cotidiano na nossa vida, sabe? E a galera que fala que a galera tinha menos frescura, aprendia a ser mais forte, tudo bobagem, na verdade. Na verdade, na real mesmo, o saldo daquele bullying que todo mundo achava que é só uma brincadeira, é um monte de gente com problemas de ordem psicológica. Um monte de gente com problemas. Porque geral se incomodava com aquilo e aquilo ia causando celeumas nas pessoas. Que a maioria tinha que fazer de conta que não. Porque a sociedade entendia aquilo como fraqueza, como frescura, como normal. Não era normal, nunca foi normal. Sabe? Porque no meu tempo não tinha... Pois é, não tinha essas coisas, por isso que hoje as pessoas estão tudo ferradas da cabeça. Não só por isso, mas também por isso. Saca? Também por isso. Então é legal ela falar isso. Lembro que no ensino médio,
já começou muito esse sentimento de comparação com as outras pessoas, porque eu me lembro que os meus colegas, a maioria deles já sabiam o que eles queriam fazer, queriam ser advogado, queriam ser médicos, queriam ser, sei lá, coisas assim, e eu não sabia o que eu queria. Porque naquela Cara, muito bom o vídeo dela, por isso que tem tantas visualizações. Porque outra coisa, tá, gente, assim, eu acho desumano com um jovem de 17 anos que ele saiba, tá, o que ele quer fazer pro resto da vida. Eu acho, gente, eu acho cedo demais. E eu era que nem ela, tô me identificando aqui, tá rolando uma identificação aqui, tá? Eu não sofri bullying, tá? Pouco, porque sofri bullying porque eu era magro, então eu tinha alguns apelidos ali, chassi de grilo, ossada do Mengele, sabe? Gostava de me chamar assim. Mas eu não posso me queixar, eu tinha outros colegas que sofriam muito mais do que eu, né? Sofriam muito mais do que eu. Mas eu tô me identificando aqui porque eu também, gente, quando eu cheguei, terceiro ano do ensino médio, eu não fazia ideia do que eu queria fazer, do que eu teria vocação, para quem acredita em vocação, ou aptidão, para quem acredita em aptidão, ou simplesmente o que eu queria, o que eu achava legal, eu não sabia. E a impressão que eu tenho é que ninguém sabe. Ninguém sabe. Uns acham que sabe, outros reproduzem aquilo que é o sonho dos pais, da família, outros, que foi mais ou menos o caminho que eu segui na época, por não saber, procuram fazer alguma coisa que eles acham que vai dar dinheiro, que enfim, que vai ser algo que... E eu acho desumano. Então, se eu puder dar uma dica pra você, que quer ter filho, ou que já tem filho, e é uma dica como um cara que estuda a sociedade e como professor também, tá, gente? Tem uma parada que é muito ruim, que é assim, o meu filho, ele é muito esperto, ele é cognitivamente muito bom, eu vou mexer meus pauzinhos aqui para avançar ele, para ele começar os estudos mais cedo, ou para ele pular uma série, avançar uma série, tem como fazer isso. Algumas escolas fazem isso, tem brecha legal para fazer isso, tá? E na cabeça dos pais eles estão sendo gênios de fazer isso, porque tu vai lá, faz alguns testes cognitivos, e aí a criança tem condições de acompanhar a matéria, mesmo sendo mais nova de idade que os colegas. Isso é relativamente comum. Não faça isso, gente, se o seu filho for assim. Eu sei que é muito bacana dizer, meu filho avançou, é muito inteligente. Não é legal. Porque uma coisa é a criança acompanhar cognitivamente. Escutar o professor, ler os textos, fazer as atividades e ir bem nas provas. Outra coisa é o desenvolvimento intelectual, eu não sei a expressão correta, mas que tem relação com a faixa etária, entende? Então é os gostos, é as brincadeiras, é o momento da vida. Então a questão da turma é importante não só em função da capacidade cognitiva do aluno de apreender o conteúdo, desenvolver aquelas habilidades específicas. No conjunto de habilidades que os alunos têm que desenvolver, também estão as habilidades sociais, gente. E aí não tem como aferir isso. Então não faça. Não faça. Tá? Eu, por questão de 20 dias, mais ou menos, eu poderia ter colocado a minha filha mais velha um ano antes, no primeiro ano. Eu optei por não fazer isso, por exemplo. Por entender dessa maneira. Mas aí ela vai estar com 18 anos lá no terceiro ano do ensino médio. Qual o problema? 18 anos é super jovem. Eu com 18 anos não tinha nada na cabeça. Talvez até tenha sido melhor para ela, um pouco mais de experiência. Então, assim, eu acho desumano o jovem ter que saber, ou pelo menos como saber o que, por exemplo, prestar um vestibular. Sabe? Eu acho isso ruim para os nossos jovens. É uma pressão a mais, que é uma imposição social, porque não precisaria ser assim, tá, gente? Isso é assim por causa das relações capitalistas de produção. Época eu já nem pensava que eu sequer chegaria longe, porque a minha depressão estava muito forte, eu era uma adolescentezinha rebelde sem causa, chatona, e eu não pensava nisso. Tanto que eu saí do ensino médio já um pouco frustrada, porque eu não sabia o que eu queria fazer, e foi um período bem conturbado. Eu fiquei um ano inteiro sem fazer nada. Veja a pressão sobre ela, cara.
Tipo assim, absolutamente normal você sair do ensino médio sem saber. Mas veja a pressão da sociedade, veja como isso ferra com o psicológico da galera. Galera, assim, é normal ser um adolescente rebelde sem causa, tá? Eu acho que é anormal se você não for. O que me incomoda é adolescente conservador, que pra mim é contraditório. Quando eu cheguei no ensino médio, gente, eu queria fazer qualquer coisa, menos a escola. Sabe, a gente, às vezes, nas salas dos professores, quando tá se referindo a alguns alunos, assim, a boca pequena, a gente fala que é o chamado da natureza. Todo o adolescente, uma hora, recebe o chamado da natureza. E para alguns estudantes isso impacta mais, impacta menos, e isso acaba prejudicando, né, os alunos na escola. Por isso que a gente brinca com isso. Fulano lá, não, agora tá na época do chamado da natureza, então se desvirtuou. É uma brincadeira até um pouco sem graça, mas enfim, acontece. E eu, no ensino médio, recebi muito forte o chamado da natureza. O que eu quero dizer? Eu ia para a escola para tentar beijar na boca. O meu objetivo era beijar na boca. Simples assim. Era tudo um grande show. Eu sempre fui muito falante, eu era líder de turma, eu era, sabe? E eu nunca fui muito bonito, nem muito atlético, então eu tinha que usar o meu desdobre. Entendeu? Então eu procurei me especializar nisso. E por que eu tô falando isso? Eu sempre tive excelentes notas, muita facilidade de aprendizagem em tudo, e sempre ia bem e tal. Chegou no ensino médio, eu rodei no segundo ano do ensino médio. Porque eu matava a aula, que tinha um bar lá da escola, eu pulava um muro, eu ia jogar sinuca. Quer dizer, eu não aprendi matemática, química e física naquele ano. Mas eu aprendi a jogar sinuca, eu aprendi a beijar na boca, outras cositas mais. Quer dizer, o mundo aconteceu pra mim ali, né, fora da escola. E o resultado foi cobrado na escola, eu rodei. Rodei, né? E qual o problema disso? No que isso atrapalhou a minha vida? Entende? O que isso atrapalhou a minha vida? Eu precisava de um choque de realidade para entender que a vida é assim. Cada ação gera uma reação, né? Se você não tem as suas responsabilidades, a vida vai te cobrar. E depois eu nunca mais fui mal na escola, porque não que no outro ano eu não tenha mudado a minha vida. Eu continuei querendo beijar na boca, né? Que nós dizíamos na época que era borrar o batom. O objetivo era borrar o batom. Né? Coisa de moleque. Eu continuei querendo fazer isso. Só que como eu tinha facilidade de aprendizagem, eu não queria rodar de novo, porque pra mim foi foda rodar, porque aí eu vi a minha turma, meus parceiros, meus amigos, tudo no terceiro ano, já, né, naquela coisa de sair do ensino médio e tudo mais, e eu ali ainda no segundo ano, foi ruim isso pra mim, e eu pensei assim, não, eu não quero mais isso. Não, eu não quero passar por isso de novo. Então, primeiro eu fazia minhas paradas pra garantir a notinha pra eu passar, aí depois eu corria atrás de borrar o batom. Entendeu? Para mim foi útil essa reprovação, por exemplo, na minha vida. Foi útil. Eu precisava tomar um choque de realidade, né? Porque eu flagrantemente não precisaria ser reprovado em função do que eu conseguia render dentro da sala de aula, né? Mas a minha postura daquele ano requereu isso, né? E aí eu melhorei, né? E aí melhorei, fiz a minha faculdade sempre como um dos melhores da minha turma, com as melhores notas e por aí adiante, e nunca deixei de ter essa vida de jovem aí, né? Eu ainda tive o privilégio dos meus pais, eles tentarem muito. Foi uma época que eu fui muito para psicólogo, psiquiatra, porque eu realmente não queria fazer nada, não tinha visão de nada. Eu lembro que, eventualmente, as coisas começaram a melhorar um pouco e meio que, na sorte, eu fiz um vestibulinho e entrei num curso técnico de administração de empresas. Foi bom eu ter feito esse curso, porque por mais que eu não visse sentido naquilo, mas foi bom porque pelo menos era alguma coisa. Lá eu conheci uma pessoa que eu sempre fui fluente em inglês, né? E eu não achava isso especial, eu não achava isso, tipo, algo que fosse digno de ser transformado em qualquer coisa. E lá eu conheci uma pessoa que trilhou um caminho para mim um tanto inesperado. Essa pessoa me indicou numa escola de inglês para ser professora de inglês e foi a primeira vez que eu fui com a cara e a coragem. Nessa época eu estava bem, assim, de cabeça e eu acabei me apaixonando por isso. E foi um sentimento muito bonito de, uau, agora eu encontrei o que é o meu objetivo, qual é o meu caminho da vida, finalmente. Isso foi depois de 2 anos que eu saí da escola. Eu estava muito feliz, eu gostei muito de ser professora. Isso me deu um ânimo bem grande. Eu estava nesse sentimento de que
agora sim, agora vai. Eventualmente eu fiquei tão motivada e fiquei tão apaixonada assim por lecionar, né, que eu decidi fazer a faculdade de letras. Eu pensei, tá, eu sou professora, eu gosto de ser professora, então eu vou fazer letras e vou fazer inglês e português, porque eu também sempre fui apaixonada por literatura, por redação, e eu adoraria dar aula dessas coisas. Eu comecei a faculdade e eu saí lá do interior de São Paulo, eu saí de uma cidade de 30 mil habitantes para vir aqui para o Paraná e vim estudar em Curitiba. Isso por si só foi um choque muito grande. Eu já tinha morado sem os meus pais antes, eu já tinha morado em São Paulo por um curto período de tempo com a minha irmã, mas morar sozinha não. Então isso por si só já foi um choque muito grande e passei por dificuldades absurdas assim. Acho que a galera se identifica muito, né? Porque isso aí é um recorte muito específico daquilo que a galera chama de classe média, né? Que é uma classe ferrada, porque é a classe trabalhadora, né? Não tão ferrada quanto os mais proletarizados, e que passa por esse tipo de perrengue, né? Por esse tipo de situação, dessa cobrança, porque tem uma cobrança na classe média que não tem entre os mais pobres. Por quê? Porque dos mais pobres ninguém vai herdar nada, ninguém construiu nada, a vida é o dia a dia, sabe? São as pequenas conquistas, é uma melhora um pouco significativa, é mais conseguir levar a vida, sabe? Não ter problemas de saúde, conseguir lidar com a saúde, não passar fome, sempre ter um teto, conseguir ter algum emprego. Essa é a vida da parte mais ferrada da classe trabalhadora. Na classe média, que é uma pequena burguesia, mas que também é classe trabalhadora e que às vezes a galera acha que não é e gosta de ficar medindo quem é mais ferrado, tem uma outra situação. Veja, eu não estou querendo dizer quem é mais ferrado, quem é pior. Não é isso. Eu só estou querendo dizer que são coisas diferentes, tá? Que é uma cobrança de, entre aspas, dar certo, sabe? É manter. Veja, entre os mais pobres, o principal objetivo é viver. Para a classe média é manter o status quo. É manter o ponto que está. Será que eu vou conseguir proporcionar para os meus filhos, se eu quiser ter filhos, a vida que eu tive proporcionada pelos meus pais? Será que a minha filha vai conseguir ser fluente desde muito jovem? Porque isso requer escola particular, curso de inglês, intercâmbio. Será que ela vai conseguir? Será que a minha família, o que eu for conseguir construir depois daqui, vai conseguir fazer com que meus filhos, enfim, possam estudar em outro lugar, que eu possa bancar isso? Então é aquela questão assim, porque esse fio da navalha, que é o medo da proletarização, isso é uma realidade da pequena burguesia. E que ferra com o psicológico também, tá, gente? E mostra, e isso deve ser utilizado para mostrar para geral que não tem muita diferença não, tá? Entre quem ganha salário mínimo e quem ganha 5, 10 mil por mês. Não tem tanta diferença quanto aparenta ter. Vai ter uma diferença muito grande no nível de consumo. Porque quando você estiver lá sustentando seu salário de 5 ou 10, você vai ter um nível de consumo muito melhor, né, que vai te dar mais qualidade de vida. Mas se amanhã você perder o emprego, você tá ferrado. E é esse o medo que passa na cabeça da classe média, que ferra com a cabeça da classe média. Tá? E, de novo, eu não estou aqui comparando o que é pior, o que é melhor, eu não estou dizendo que isso é pior. Tá? Eu estou só falando desses casos específicos. Entre os mais proletarizados tem um monte de outros problemas e problemas piores. Tá? Piores, porque a vida é ainda mais difícil. Tá? Mas não é legal ficar medindo o que é pior, o que é melhor. É simplesmente toda a classe trabalhadora se ferra no capitalismo, basicamente é isso. Eu tive que aprender, eu nunca me esqueço, a primeira noite que eu tive febre e caiu a ficha, assim, meu Deus, se eu não cuidar de mim, ninguém vai, porque eu tô sozinha, não tenho meus pais mais. E agora a faculdade em si, toda aquela coisa, eu cheguei com aquele sentimento sonhador de que, não, agora vai ser muito legal, serão os melhores anos da minha vida. Não foi. Na verdade, foram os piores anos da minha vida. Foi uma época que a minha depressão, ela ficou muito pior. Eu desenvolvi outros problemas, eu tive distúrbio alimentar, eu tive coisas horríveis, assim, que talvez fiquem para os próximos vídeos, mas a experiência da faculdade foi outra decepção muito grande. Justamente porque eu achava que seria aquela coisa linda de filme, ou o que as pessoas falavam, nossa, a faculdade é muito legal, você vai fazer amigos, o seu mundo vai abrir, e eu até acho que tem os seus lados bons, né, porque realmente a parte boa da faculdade é que eu senti que eu saí daquele casulo, o mundo deixou de ser do tamanho da minha cidade de 30. Eu acho
assim, foda, né? Porque é um momento muito legal. Eu, na minha vida, por exemplo, foram talvez os anos mais radiantes da minha vida, foram os 4 anos que eu passei na faculdade, né? Mas enfim, cada um, não tem regra pra isso, né, gente? Cada experiência vai ser de uma maneira. 30 mil habitantes e passou a ser muito maior. Eu também comecei a trabalhar numa escola de inglês aqui, que a experiência, no geral, foi muito negativa. Eu tive diversas frustrações e quanto mais eu relembro dessa época, também eu pensava, uau, vou conseguir um emprego bom numa cidade grande. E foi... Ai, que vergonha. Eu não gosto de lembrar de quem eu era porque eu permiti que passassem muito por cima de mim. Mas também talvez fique para um próximo vídeo. Eu estava trabalhando nessa escola e eu fiz decisões muito ruins. Eu decidi me dedicar demais a esse emprego e tranquei a minha faculdade. E daí já foi um episódio interrompido na minha vida por si só. Aí eu continuei trabalhando muito. Era uma época que eu trabalhava. Sabe, esse relato é o quê, gente? É a pressão social da ideologia do capital, sabe? Que faz, muitas vezes, as pessoas adoecerem de trabalhar. Entende? É isso que a Camila está descrevendo aqui. E que é muito, muito comum. Das 8 até as 10 da noite. Às vezes trabalhava até para mais de uma escola. E isso tudo piorou muito. Esse episódio da minha vida parece assim um borrão, porque eu não vivi, né? E aí eu já tinha os meus 24, 25. Eu fui completamente surpreendida pela pandemia, então. Na época que a pandemia começou, eu ainda estava me movimentando mais para melhora, para cura, do que o contrário, porque eu estava mal antes, mas aí foi a época que eu adotei os meus gatinhos, em 2019. Foi a época que eu comecei a fazer terapia e eu encontrei uma terapeuta maravilhosa. E eu estava pensando... É isso, tá, gente? Olha o que ela falou, viu? Se você puder e precisar, e quase todo mundo precisa, faça terapia, gente. Tá? Não tem nada a ver com ficar doido, com ser coisa de louco. Não. É real o papo. A sociedade capitalista nos adoece. Hoje a gente vive numa era que todo mundo se droga pra tancar o capitalismo. Tá? É uma boletinha, é um estabilizadorzinho de humor, é uma coisa para não ficar estressado, é uma coisinha para dormir, ou é um baseadinho, ou é uma poeira, ou é uma cachaçinha. Alguma coisa a pessoa se droga. Ou é o vício do jogo. A pessoa precisa de uma fuga. Porque não tem como tancar o capitalismo de cara limpa. Entende? E é lógico, as pessoas adoecem. Porque isso não é saudável. Sabe aquela frase clássica, que eu nem me lembro o autor agora, que não é saudável, está perfeitamente adaptado a um mundo doente? É rigorosamente isso que o capitalismo faz com a gente. Então, assim, procure cuidar da sua saúde mental. Reconhecer que isso é importante é o primeiro passo para viver melhor. Pensando de voltar para a faculdade. Na verdade, eu até tinha me matriculado em outra faculdade, mas aí a pandemia veio e com ela veio aquele pesar absurdo e aquela coisa, eu preciso estar perto da minha família. Só que estar perto da minha família significaria negar toda a vida que eu estava construindo aqui em Curitiba. Eu não aguentei, peguei meus gatos, a gente voltou para a casa dos meus pais e eu tive de novo aquele sentimento de que eu achei que estava no caminho certo e pá, caiu. Quando eu estava lá na casa dos meus pais, foi muito bom. Desculpa, amor, assustei você? Desculpa, bebê. Desculpa. Tô contando nossa história. Que amorzinho, cara. Os nossos gatos aqui também são de 2019, né? Porque nós tinha a Olga Benário, que era a nossa gata, que infelizmente teve câncer e faleceu, né? Aí a gente adotou, né? A Angela Davis e o Lenin, foi em 2019 também. Então me identifiquei aqui com a ruiva aqui, Camila. Tá? Muito bacana o vídeo dela, hein? Legal o relato dela. Quando eu voltei lá para casa dos meus pais me acolheram. O meu irmão também voltou. Por uma época, a minha irmã também voltou. E foi muito bom estar todo mundo junto. E eu me reconstruí aos poucos de uma forma de que eu deixei, né, muita coisa para trás e eu tive meu momento de sentir o luto, de ter perdido, não perdido, sabe, mas estar cada vez mais me distanciando daquela vida que eu tinha construído aqui, por mais que não fosse uma vida boa. Um pouco assim, como num plot twist bem doido, durante a escola, eu assistia muitos youtubers e alguns streamers. E eu tinha o sonho de começar a fazer lives, principalmente jogando videogame.
E daí, durante a pandemia, eu decidi que estava na hora, porque eu não estava trabalhando. Eu ainda fiquei um período dando aula online, mas eu comecei a fazer lives e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu comecei a jogar videogame e as pessoas começaram a me encontrar e eu comecei a construir algo que eu tenho hoje como uma família mesmo. Vejam que legal, né? Quantos casos a gente tem de canais que surgiram na pandemia, né? Eu já trabalhei com essa ideia aqui em alguns momentos, eu vou repetir, caso vocês não tenham visto em algum dos outros vídeos. O capitalismo ele tem uma característica que, na falta de uma definição melhor, eu chamo de nichos e oligopolização. Então, quando a gente tem determinados saltos tecnológicos, se abre algum espaço que eu chamo de nichos, onde as pessoas, a partir do trabalho, de estar bem posicionado no mercado, de conseguir ter alguma ideia, de conseguir se aproveitar dessa mudança estrutural produzida pela inovação tecnológica, onde as pessoas têm espaços para ascender socialmente. Então, por exemplo, o YouTube foi um desses nichos. Quando ele surgiu lá atrás, quem conseguiu interpretar a mudança estrutural produzida pela tecnologia mais rapidamente e de maneira melhor, conseguiu ascender no YouTube. Saca? Um desses exemplos é, sei lá, o Felipe Neto. Percebem? Só que logo depois desse momento inicial, que a gente chama de nicho, nós temos um processo que acontece no capitalismo que é de oligopolização. Então, passado esse momento da mudança estrutural produzida pela tecnologia nova, se oligopoliza o setor. Veja, é muito mais difícil surgir um novo Felipe Neto hoje, percebe? Muito mais difícil. Os grandes canais, né, em sua maioria, né, que nós temos no Brasil, são desse período. 2020, né, ali, final de 2019 para 2020, com a pandemia e o fechamento, nós tivemos um breve período de algo parecido, ou seja, esse mesmo nicho ele deu uma crescida, nada parecido com o que teve lá no início do YouTube, mas deu uma crescida. Por quê? Porque aumentou muito a audiência do YouTube. O pessoal estava todo em casa, né? Então, os números do YouTube bombaram. Então, nós tivemos de novo um período onde a gente teve a oportunidade para o aparecimento de alguns canais, né? Gustavo Gaiofato surfou essa hype, o camarada Ian, se eu não me engano, também é desse período. Eu que chupei bala, porque como eu já estava estabilizado, eu, ao invés de fazer vídeo todo dia, ter visto o canal explodir, que nem os outros camaradas, eu tava fazendo um vídeo por dia e tava cuidando da minha saúde mental. Foi a época que eu, voltei a pedalar, que eu vivi uma vida melhor, assim, sabe? Aqui em Osório, né? Que eu ia lá pro meio do mato, lá pro meio do cará, lá, descarregava a minha bicicleta e ia lá pedalar isolado do mundo, né? E em vez de estar fazendo vídeo aqui pro canal bombar, não tive essa lucidez na época, né? Só fui fazer isso anos depois. Mas enfim, só um adendo aqui. Como amigos, como pessoas que estão comigo ali todos os dias, me assistindo jogar videogame, assistindo coisas comigo, passando tempo comigo, né? E isso foi muito bom. Mas ainda assim, mesmo estando muito feliz fazendo lives de jogos, eu ainda tinha esse sentimento que eu estava para trás. Porque até nesse meio de criação de conteúdo, streaming, todas essas coisas, eu sinto que agravou mais ainda. Eu sinto que foi o que mais me deu um choque de realidade. É muito louco o relato dela. Por isso tá com 300k. Porque todo mundo que começa a streamar ferra com o psicológico. Entendeu? Porque isso aqui é uma dinâmica de bolha, é uma ressonância esquisita, porque ao mesmo tempo você tem galera aplaudindo, você tem um hate ferrado. Pra se dar bem nesse meio, você tem que estar dentro pra caralho dessa bolha, não só da sua, mas da produção de conteúdo, do que rola na internet. E isso também tem uma dinâmica viciante e altamente tóxica. Por que eu, gente, de tempos em tempos, para cuidar da minha saúde mental, eu tenho que ficar off? Né? Eu descobri a minha maneira, ou é a bike ou é a prancha. Né? A bike é mais fácil, porque eu consigo fazer aqui horas, a prancha eu tenho que ir pra praia. Mas assim, quando eu vou, cara, eu mal pego no celular. É aqueles momentos do dia que, por obrigação, eu tenho que ir lá pegar, porque, enfim, é a minha vida, né? Mas assim, eu tenho que me desintoxicar. Quem vive disso aqui, se não tiver momentos de desintoxicação, não aguenta. Não aguenta. Isso aqui ferra com o nosso psicológico. Não glamourizem a vida do streamer.
tá? Outro dia eu tava conversando com um colega, o colega, pô, que legal, o canal tá bem, né, cara? Porra, quem é que ia imaginar? Um colega professor. E a galera glamorizando, sabe? No sentido de assim, poxa, que bom, né? Tu trabalha na tua casa, faz teu horário, escolhe teu conteúdo. E a galera não tem noção do quão estressante é isso aqui, do quão isso aqui ferra com a cabeça da gente, tá? Eu não conheço ninguém que viva do streaming que não esteja com a cabeça ferrada. Tá todo mundo com a cabeça ferrada. Uns mais, outros menos. Uns lidam melhor, outros lidam pior. Uns fingem que não tem nada. Mas todo mundo tá ferrado. Como sempre vai ter alguém na sua frente, sempre vai ter alguém melhor, mais talentoso. Simplesmente você sempre vai estar para trás, né? Você sempre vai ter alguém na sua frente com mais privilégios, mais, enfim, mais portas abertas e mais facilidades ou talentos que você. Isso foi também uma frustração muito grande para mim, e porque não sei se eu tinha uma visão muito romântica de que, não, mas quando eu encontrar o que eu quero fazer, daí vai ser tudo incrível e eu vou acordar todo dia feliz e, nossa, uhul, né? Não é bem assim. No começo de 2024, eu decidi voltar para Curitiba e eu decidi vir para cá porque eu já conhecia aqui, né? Então, eu achei que seria mais fácil mentalmente eu vir para uma cidade que eu já conhecia do que começar em algum lugar do zero. Eu confesso que eu até pensei em morar em São Paulo, mas é uma capital um pouco mais cara, é um pouco mais longe dos meus pais, e aqui em Curitiba é o oposto disso, né? Essa experiência de estar aqui de novo, de estar guiando minha vida sozinha, tem sido também frustrante, mas também um longo aprendizado, constante, assim. É muito bom eu ter esse olhar hoje em dia de ver as coisas mudando todos os dias, assim, de pouquinho em pouquinho. Eu vim pra cá e daí trouxe meus gatinhos e eu continuo fazendo lives e eu ainda me sinto muito pra trás na vida, muito, muito, Bobagem, muito, mina, muito. não diga isso. É natural ela sentir isso, tá, gente? É natural, assim. Achei, porra, bacana o relato dela. Acho que muita gente se identifica com isso. Né? Vocaliza os anseios de muita gente, as angústias de muita gente. Eu sei que ela não tá me ouvindo, mas eu gostaria de poder dizer pra ela que nada, que nada. Você é jovem, você é inteligente, você tem tudo pra ter um futuro tranquilo da sua vida, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer, se eu pudesse dar um conselho desses meus 42 anos de idade, hein, não tome pra si os sonhos que o capitalismo quer que você tenha. Percebe? Não faça do seu plano de vida o plano de vida imposto pela ideologia dominante. Você não tem que ser nada que você não queira. Saca? A gente tem que procurar se harmonizar. É muito foda, é muito fácil falar, é muito difícil fazer. Tá? Mas se eu pudesse dar um conselho, eu diria: não, cara, não. Você é muito jovem. Tá? Você, pelo seu papo aí, tá procurando ter consciência das coisas, entender o seu mundo, as suas angústias. E com certeza tem condições de ter uma vida feliz, dentro da medida do possível, né? Não passou nada, não, tá? Porra, a vida inteira é pela frente. Demais. Porém, hoje, e é assim que eu quero terminar esse vídeo com essa mensagem, é que todas essas coisas que eu comentei, todas essas histórias que eu comentei, todos esses baixos que eu tive, eles foram seguidos de uma resposta àquilo, uma reação àquilo. Uma vez, em um momento assim que eu tava chorando muito, tava triste, a minha mãe falou algo tipo assim: você já chegou no fundo do poço, filha. A partir daqui, qualquer movimento que você faz indo para cima é melhor de quando você tava, de onde você tava antes, né? E é esse pensamento que eu tenho, gente. Por mais que eu me sinta para trás e por mais que um monte de coisa não tenha saído exatamente como eu queria, ou eu tive uma expectativa de algo e ela foi lá e deu errado e mudou e foi para caminhos totalmente diferentes, eu tive uma reação àquilo. Enquanto você estiver reagindo às coisas que acontecem com você, seja lá o que for, não precisa ser movimentos grandiosos, não precisa ser nada disso. Todo dia, se você faz um movimento contrário ao que te puxa para baixo ou que te faz acreditar que você está indo para trás, está regredindo, você já está criando o seu caminho. Tá E não certo, existe sim. isso, né, gente? Não existe isso de tipo assim, existe uma coisa certa ou uma coisa só para você fazer. E enquanto você tá aqui, enquanto eu tô aqui, enquanto a gente tá aqui, a gente tem força para continuar. Mesmo que isso signifique que você
se sinta muito frustrado e você tenha que fazer frustrado, mas se você ainda... Mas gente, frustração faz parte do jogo. Mas ela tá corretíssima. É se frustrar, procurar entender a situação, levantar a cabeça, bola pra frente, vamos de novo, porque a vida é essa, entendeu? Né? A vida é essa. Né? Sua cruz não é maior do que a dos outros. Ser ferrado é o normal, né? Essa é a estrutura social que é imposta pra gente. Mas a gente consegue sim ser feliz no meio disso, dentro da medida do possível, sempre, claro. Mas a gente consegue, né? Uma das coisas belíssimas do gênero humano é a nossa capacidade de inteligência, né? De se adaptar às situações, de mudar a realidade. Por isso, inclusive, que a gente segue acreditando na revolução. Acreditar na revolução é partir dessa nossa capacidade de transformação. Nós temos sim poder para isso, né? Não vai ser uma revolução individual que vai mudar o mundo. Mas isso mostra que nós temos capacidade individual de se transformar, de mudar. Mais legal ainda quando a gente age coletivamente em busca de uma mudança estrutural para acabar de vez com a origem dessas angústias. E não, o comunismo não é uma panaceia. Não é. Não quer dizer que o jovem não vai ter angústias no comunismo. Quer dizer apenas que o jovem no comunismo não vai ter as angústias causadas pelo capitalismo. Que basicamente são essas que a Camila retratou aqui pra gente. Quais angústias que vão haver? Não sei, mas certamente haverão. Certamente haverão. O que eu posso dizer para vocês com alguma segurança é: não haverão as angústias causadas pelo capitalismo. E por enquanto é só isso que a gente está buscando. Ainda pode fazer algo de bom estar no seu caminho. Se você ainda está aqui, então as coisas ainda podem mudar. Mais cedo eu li uma frase que eu também me sinto muito frustrada por ter perdido alguns sonhos. Por exemplo, eu sonhava em ser mãe. Eu sonhava em ser mãe jovem. Eu queria ser mãe, tipo assim, antes dos 30. E isso não vai acontecer, porque agora eu tenho 30 e eu não sou mãe, só de gatinho mesmo. Mas eu posso reconstruir esse sonho de ser mãe, não sei, nos próximos 5 anos. Isso é possível. Eu também tinha sonho... Nos próximos 5, nos próximos 10. Hoje em dia já não tem mais esse tipo de coisa também, não. Uma mulher com 40 anos pode sim ser mãe se ela quiser. Tá? Então, assim, galera, não tem pressa, não. Não tem pressa, não. Se ela quer ter filho, porra, vai acontecer. Enquanto ela, né, porra. Você quer de aprender a tocar bateria. E quem disse que eu não posso ir agora e Claro tocar que bateria? Eu pode. aprendi a tocar bateria com 20 anos, mas eu posso aprender agora. Eu sempre fui muito depressiva, eu sempre tive ansiedade social, eu nunca tive amigos, né? Mas eu ainda posso ir atrás dessas coisas, porque eu ainda tô aqui. Até muito recentemente eu comecei a ir para academia e tô indo religiosamente mesmo, tô indo 3 vezes por semana, aos trancos e barrancos, mas tô indo. Eu tenho saído sozinha às vezes e eu tenho tentado me reconectar com pessoas que talvez possam vir a ser amigos, né? As coisas, elas nunca são certas e nunca elas são definitivas no sentido de que, tipo, não aconteceu, então perdeu para sempre, não foi, então não será para sempre. Isso só vai acontecer no dia que você não estiver aqui. Mas, Perfeito. Enquanto estamos aqui, a gente ainda pode. E o jovem, né, mais jovem no caso, né, lá pelos 30 isso começa a ficar mais claro e eu acho que é o momento da vida dela. Mas quando a gente tem 18, 20 anos, a gente acha que tudo é definitivo. Que tudo é o fim do mundo, que tudo é para sempre, que tudo é uma tragédia muito grande. E uma das coisas que a experiência nos dá, pelo menos para mim deu, é tipo assim, que é a filosofia que eu e a Gabi usamos aqui em casa. Eu acho que é por isso que a gente vive bem em geral, a gente tem uma relação saudável. Não faça problemas daquilo que não são problemas. Porque na vida nós temos problemas. Não tem como não ter problema, vai ter. O que a gente tenta fazer aqui em casa, e que ajuda no nosso relacionamento, e, enfim, já que é só para dar um conselho aleatório aí, é isso, olha, examinar a situação e pensar. Primeira coisa, tá, mas isso realmente é um problema? Isso realmente precisa tirar meu sono? Isso é um problema concreto, real, material, ou eu estou potencializando isso, ou eu estou criando esse problema? Porque os problemas aparecem. E quando eles são problemas concretos, reais, sei lá, um problema de saúde, um problema financeiro, um problema de relacionamento, enfim, tem muitas coisas que são problemas. Bom, quando algum problema acontece, nós temos que superar o problema. Ok, deu merda, é um problema. Ok, o que a gente faz para superar? Mas a primeira coisa, e gente,
Dica, tá? Funciona. Muita coisa a gente elimina dos nossos problemas simplesmente percebendo que não são um problema. E quando eu tinha 18, 20 anos, sobretudo nos meus relacionamentos, e hoje olhando para trás eu penso, nossa, cara, 90% dos meus problemas não eram problemas. Não eram problemas. Sabe? O jovem de 18, 20 anos tem muito isso. Acha que as coisas são problemas e no final das contas as coisas não são problemas. Então eu acho que um bom passo é pensar, cara, isso realmente é um problema? Porque se é, ok, o que a gente tem que fazer para superar? Mas muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Tá? Reconstruir os nossos sonhos e realinhar a rota. Muito obrigada por ter assistido Bacana. até aqui. Eu estou muito feliz de ter começado esse projeto, sempre foi um sonho meu, eu sempre tive referências muito positivas, assim, de youtubers e compartilhar a história. E em algum momento eu percebi que essas coisas todas essas histórias que eu compartilhei, elas podem ajudar pessoas. E se eu estiver ajudando alguém, uma pessoa que seja, se eu puder ser a pessoa que eu gostaria de ter tido na época que eu precisava, eu já estou muito feliz. Muito obrigada. Bacana, cara. Eu achei legal o vídeo dela, tá? Desejo sucesso pra ela, vai. Ah, Humberto, depois ela virou uma reaça. Galera, eu não conheço. Primeira vez que eu tô vendo essa mulher na minha vida, tá? Eu gostei do relato dela, achei genuíno, achei verdadeiro, achei importante também, porque é uma discussão que é presente na vida de todos nós, tá, gente? Não é porque eu tenho 40, né, que eu sou um velho que tudo já passou, que eu sei tudo, né? Nem você que tem 20, que é muito jovem e não sabe nada. Não, todos nós passamos por isso e vamos passar até o fim da nossa vida. Tá? Então eu acho que é por isso que o vídeo fez tanto sucesso. Gostei. Se você gostou, comenta aqui embaixo, diz aí qual a sua experiência, daquilo que, claro, né, que você pode relatar na internet, que a gente não bota nada na internet que não seja passível, enfim, ser escrutinado, enfim, né? Coloca aí embaixo, faz um comentário. Se gostou, deixa o like. E se não tá inscrito, te inscreve aqui também. Se inscreve lá no canal da Camila também, dá uma força pra ela. Acho que é bacana, hein? Mas se você não tá inscrito aqui, se inscreva aqui também. Valeu? Falou, tchau, tchau e até a próxima.